Diz em Marcos capítulo 7, verso 24, Jesus ele disse para a mulher cananeia, para a mulher Ciro-fenício, que não se tira o pão dos filhos e dá para os cachorrinhos. Jesus, na verdade, estava usando uma expressão cultural. Jesus estava usando uma expressão idiomática do hebraísmo. E o que é hebraísmo? Hebraísmo é um conjunto de atividades que tem como base o estudo da língua e da literatura dentro da cultura hebraica. E quando Jesus usou esta expressão idiomática do hebraísmo, foi para transmitir a ideia de que é inaceitável, é inadmissível, é errado tirar aquilo que é essencial aos filhos e dar para quem não merece. Paulo complementa isso dizendo que primeiro os domésticos na fé. Mas Jesus aqui, ele estava falando para uma cultura que valorizava muito mais animais do que seres humanos. Observe que no capítulo 5, que é o contexto desse texto, o capítulo 5 deste mesmo evangelho, Jesus, ele liberta um homem, o gadareno, que estava possuído por uma legião de demônios, e Jesus então liberta aquele homem e manda aqueles demônios para os animais. E quando aqueles animais agora possuídos se precipitam, aquela comunidade, aquela sociedade, aquela geração, em vez de se alegrar, ao invés de se alegrar pela libertação daquele homem, querem agora matar Jesus. Eles expulsam Jesus da cidade porque eles davam mais importância a animais do que a seres humanos. E hoje nós estamos vivendo esta mesma realidade que esse texto que nós lemos diz, não é? Nós vivemos uma geração que valoriza muito mais animais do que seres humanos. Existem pessoas que têm vários tipos de animais de estimação. Tem pessoas que têm gato, cobra, rato, cães, até crocodilo as pessoas têm como objeto de estimação. Mas não é errado ter animais de estimação. O grande problema é o excesso nessa relação com os seres humanos. Hoje nós vemos que é uma grande transferência de afeto, não é, entre animais e seres humanos. As pessoas têm a capacidade de colocar os pais no asilo, as crianças na creche e darem carinho para animais. Este extremo, na verdade, não é algo que agrada a Deus. O carinho excessivo para animais, em detrimento às relações sociais afetivas, é algo que é condenado por Deus, é condenado pela Bíblia. E há ainda pessoas que dizem: olha, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo os animais. Acontece que Jesus não morreu por animais, Jesus morreu por seres humanos. E o dinheiro que se gasta hoje com animais de luxo, com pets de luxo, daria para resolver o problema da fome no mundo. Esta é uma realidade que é desprezível, é rejeitável, é abominável, não é? As pessoas tentam suprir a sua deficiência de companhia, não é? Adotando animais de luxo. As pessoas dão prioridade a não ter filho para adotarem animais. Você acha que Deus tem prazer nesse tipo de comportamento? Eu sei que existem pessoas que têm o seu animal de luxo que vai desprezar, que vai criticar o meu posicionamento, mas este é um posicionamento moral, ético, espiritual. É algo que Deus, na verdade, gostaria que todos aqueles que ouvem tivessem sensibilidade para entender e valorizar o ser humano mais do que animais. Hoje nós vemos que as pessoas dão muito mais valor a animais do que ao cônjuge, do que ao filho, do que à esposa, do que ao esposo, do que ao velhinho, ao vovozinho lá de casa. Beija, chama o pet, o animal de filho e de outras coisas mais, mas não abraça, não beija o avô, o avó, que foi eles que o colocaram no mundo por causa, às vezes, não é, do cheiro da velhice, não é? E o despreza, não é? Trata o animal com carinho e muitas das vezes o pai e a mãe com desprezo, de forma áspera,
não é? E você acha que Deus se agrada disso? Isso é abominável, isso é desprezível. Não se tira aquilo que é essencial ao ser humano para dar a animais. Jesus não morreu por animais. Jesus morreu por aquele ser humano que você acha que é desprezível, que está em condição de rua, que está lá mergulhado no mar das drogas, do álcool, do vício, de tantas outras coisas mais. E existem pessoas que investem tanto em animais, mas não têm coragem, não é, de investir, não é, na obra de Deus, e investir na obra missionária, não é, investir para ganhar almas para o reino de Deus. E eu aqui manifesto o meu repúdio, eu estou manifestando a minha indignação em relação a esse tipo de comportamento. As pessoas hoje dão tanta prioridade a animais que existe até, não sei se você lembra, em 2007, a mulher que doou toda a sua fortuna para o seu animal de estimação, deserdando os seus 2 netos. Olha para você ver aonde que a loucura do ser humano chega. Olha para você ver aonde que o ser humano tem a capacidade de chegar. Eu até respeito você a ter o seu comportamento, a pensar como você pensa, não é? Porque assim como eu respeito um homossexual, eu respeito as pessoas fazerem o que querem, mas eu não concordo, à luz da palavra de Deus, que este tipo de comportamento seja algo que agrade a Deus, que glorifique o nome de Deus. Entenda uma coisa, aleluia, o ser humano deve ser o objeto do seu carinho, do seu afeto, da sua atenção. Não dê aquilo que pertence ao seu cônjuge, aos seus filhos, aos seus avós, para animais. Primeiro, estabeleça como prioridade maior da vida, por mais difícil que seja o relacionamento, a sua família, o próximo, o ser humano. Ame o ser humano como você ame a si mesmo. Não estou dizendo para tratar o animal com desdém, com aversão, com rejeição, mas melhore nesta relação extremista que você tem vivido com animais. Em nome de Jesus Cristo, receba esta palavra, por mais que você não aceite como verdade. Algumas pessoas eu sei que não ouviram até o fim, porque ninguém gosta de ouvir aquilo que contraria aquilo que nós gostamos, mas essa é uma verdade que Deus colocou no meu coração e eu teria que dizer à luz do texto que eu citei. Que Deus abra os olhos do vosso entendimento, não é? Porque na verdade o entendimento de algumas pessoas estão cegos. A Bíblia nos diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos ou dos homens, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. E o inimigo, ele tem entrado na casa de muitas pessoas sorrateiramente, de uma forma que as pessoas não têm visto, e tem bagunçado a família, e a família hoje está, na verdade, sem afeto, sem amor, sem paz, sem harmonia, e procura nestas situações para se sentirem bem. Você vai se sentir melhor quando você amar de fato e de verdade o seu próximo, a sua família, e dar a eles o que eles merecem. Deus abençoe.